caminhos do atalho, caminhos do adversário, que vão levar. Aponte o teu dedo para o alto. O que quer dizer isso? Jesus disse isso de outra maneira. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Esta orientação de Jesus Cristo, que chega até nós, porque Jesus mandou buscar o reino de Deus e a sua justiça. Porque fora deste caminho, nós vamos entrar nos caminhos do atalho. Caminhos do atalho, caminhos do adversário, que vão levar-nos a grandes confusões. Isso aconteceu antes do dilúvio. O homem não olhou para o alto. O homem não apontava seu dedo para o alto. Não buscava a Deus e a sua justiça. Por quê? Seguiu o caminho do atalho. Qual é o caminho do atalho que eles seguiram? A Escritura registra com clareza. Os homens, antes do dilúvio, decidiram seguir os seus próprios caminhos. Esta foi a razão. Fizeram dos seus caminhos a base da sua vida. Resultado: aumento de criminalidade, aumento de injustiça, aumento da prostituição. Aí está o caminho do atalho. Quando o homem resolve seguir os seus próprios caminhos, os seus próprios pensamentos, o resultado é tragédia, é sofrimento para a humanidade. E havia tanta morte, tanto homicídio, tanto sofrimento, tanta injustiça, tanta prostituição, que Deus se angustiou. Deus não gostou daquela situação de o homem seguir os seus próprios caminhos, a sua própria filosofia, o seu próprio entendimento. O resultado foi péssimo. Ele abandonou o caminho do alto. Ele abandonou o caminho de Deus. Então Deus resolveu mandar o dilúvio. E aquela humanidade acabou-se. O dilúvio levou aquela humanidade. Foram mortos por causa da sua iniquidade, por seguir os seus próprios pensamentos, suas filosofias, seus entendimentos. E esqueceram de olhar para o alto. Esqueceram de olhar para a palavra de Deus. Tiraram a palavra de Deus dos seus olhos e colocaram os seus próprios caminhos, o caminho do atalho. O resultado foi fatídico, o resultado foi terrível. E Deus se angustiou com aquela situação da humanidade, situação de injustiça, de intolerância, o homem escravizando o homem. O caminho do atalho. Por isso que Jesus vem e recoloca a situação no lugar. Há 2000 anos atrás, Jesus esteve aqui e ele mostrou o caminho.
Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, o caminho do reino de Deus está aberto. Nós podemos ir até Deus aqui na terra, como olhando para o alto. Como disse Jesus Cristo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí está o caminho. É o dedo apontando para o alto. É isso que Deus quer. Que busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Como vamos buscar o reino de Deus? É simples. Olhando para as Escrituras Sagradas. Ali está o caminho que vai nos fazer olhar para as coisas do alto. E vamos apontar o nosso dedo em direção às coisas do alto. Isso é conhecer o reino de Deus. Então, o caminho é a Escritura Sagrada, a Bíblia. Hoje nós encontramos adversários que vêm nos apresentar atalhos e nos apresentam um estado de guerra. Muitos cristãos esquecem que estão no estado de guerra. A guerra cultural. Qual o alvo dessa guerra cultural? É tirar as Escrituras Sagradas diante dos nossos olhos. Então eles vão apresentar os programas de televisão, programas que nos tiram de olhar para o alto. E passamos horas e horas assistindo novelas, assistindo filmes e tantas outras sugestões que nos afastam do caminho de Deus e não olhamos para o alto. Não apontamos na direção do alto. Guerra cultural. As escolas. Hoje, nas escolas, tentam tirar a vista do homem das mensagens de Deus. Estão colocando outras coisas, ideologias, as ideologias modernas. Aí está a guerra cultural, vai desde o pré até o pós-doutorado. Guerra cultural, tudo isso contra as Escrituras Sagradas, para que o homem não olhe para o Deus, para o alto, para Deus. Então apresentam atalhos e passamos horas e horas ouvindo a mesma batucada. Criam ídolos, diversos ídolos, na música, na literatura, nos programas de televisão, novelas, e passamos horas com o mundo e minutinhos com Deus. Às vezes abandonamos Deus totalmente. Chega a tal ponto que tiramos a Bíblia dos nossos olhos. Aí caímos no caminho dos homens, nas propostas dos homens, nos atalhos dos homens. O mesmo caminho que fizeram os antediluvianos. E o resultado? Aumento da criminalidade. Isso nós podemos ver em nossos dias. O aumento da criminalidade. O aumento da sodomia. Aumento da sodomia. Homens que não têm substância, que prometem coisas e não cumprem. Você vai ter cerveja e picanha, mas depois que subiu no poder, não veio nem cerveja, não veio nem picanha. Homens que prometem e não cumprem. Aí está o caminho do atalho. Por quê?
Esqueceram de olhar para o alto. Estamos numa guerra cultural. E nós esquecemos a nossa posição de militantes. Nós somos soldados do reino de Deus. Ninguém prega isso. Só prega um amor, uma paz. Esquece que a paz é mantida pela vigilância. Temos que vigiar, pois diz as Escrituras que o inimigo está ao nosso derredor. E ele vem semeando a sua semente má. Quando dormimos à noite, a Escritura diz que à noite vem o inimigo e semeia a sua semente má. E é lógico, de dia, aquela semente má, aquela tiririca vai brotar e o plantador pergunta: eu só plantei semente boa? Por que me apareceu essas tiriricas? Aí que está. Temos que vigiar, porque o inimigo está em derredor. Ele está querendo implantar o seu sistema de atalhos. É a guerra cultural. Estamos em guerra cultural. Eles abandonaram a guerra física. No século passado, mataram mais de 100 milhões de pessoas. O ideal comunista. Mataram mais de 100 milhões de pessoas. A gente esquece. Então, eles mudaram a tática. Vamos trabalhar na mente, desde o prezinho até o pós-doutorado. É a guerra cultural. Querem tirar as Escrituras dos nossos olhos. Querem que não olhemos para o alto. Querem que não apontemos para o reino de Deus e a sua justiça. Temos que vigiar. Por isso que Pedro colocou em primeiro lugar a palavra de Jesus Cristo. Ele falou: sobre tua palavra lançarei a rede, Jesus Cristo. Por que ele falou sobre a tua palavra lançarei a rede? Porque ele tinha, naquela noite, batido a rede em toda aquela região. E o resultado foi catastrófico para ele como pescador. Pedro não pegou nenhum peixe. Nada naquela noite. Foi uma noite frustrante. E chega cedo, aparece Jesus e diz: Pedro, vai para o fundo do mar. Vai lá para o fundo e lança a rede. Pedro diz: Senhor, essa noite batemos a rede em toda essa região e não pegamos nenhum peixe. E agora tu manda irmos a fundo e lançarmos a rede? Tá bom, vou fazer conforme a tua palavra. E Pedro, baseando-se na palavra de Deus, na palavra de Jesus Cristo, lançou a rede. Tomou como norte a palavra de Jesus Cristo. E qual foi o resultado? O mais feliz possível. O sonho do pescador. Qual é o sonho do pescador? Uma rede cheia de peixe. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando ele foi puxar a rede, ele não aguentou. Estava tão cheia que parecia romper-se a rede. Então pediu auxílio para os barcos que estavam em derredor, para que puxassem a rede. Tão cheia que a rede estava. O resultado da obediência à palavra de Deus é a realização dos sonhos do homem. Deus tem presentes para o homem. É a graça dele. A graça. E a graça de Deus é abundante. Mas temos que olhar para o alto. Por isso que Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça, às vezes, nós não compreendemos bem o que quer dizer justiça. A justiça foi o preço que Jesus pagou para nos libertar das garras e do domínio satânico.
quando Adão pecou. Adão entregou a autoridade que ele tinha, entregou essa autoridade na mão do diabo. E a partir dali, o diabo ficou sendo o príncipe deste mundo. Por isso que diz, o diabo é o príncipe desse mundo. Mas para aí, Jesus pagou o preço. Ele é aquela semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. E na cruz, morrendo, sendo derrotado diante dos olhos dos homens, ele estava pisando a cabeça da serpente. E quando passou 3 dias no inferno, sendo zombado pelos espíritos malignos, o que aconteceu? Deus o levantou, o gerou de novo. Foi aí que ele se levantou e tirou a chave da mão de Satanás. Enfiou a cabeça dele na lama. Humilhou Satanás diante de todos os seus anjos. Tirou a chave. Isso quer dizer o quê? A autoridade que Adão tinha dado para Satanás, Jesus recuperou. E agora Satanás não é mais o príncipe desse mundo. Ele se apresenta como o príncipe desse mundo, mas é um mentiroso. Sua autoridade foi destituída. A chave foi entregue para Jesus Cristo. E Jesus Cristo fez o quê? Pegou essa chave, entregou na nossa mão. Por isso que ele disse para Pedro, Pedro, eu te dou a chave do reino. Olha aí, aquela chave que ele tirou de Satanás, ele entrega para Pedro. E Pedro agora é o portador da chave. E o que Jesus falou para Pedro? Pedro, como você tem a chave do reino, agora você vai ser pescador de homens. Já não mais pescador de peixes. Você foi promovido, Pedro. Agora Pedro tinha chaves. O que são as chaves? São as mensagens do reino de Deus. E essas mensagens do reino de Deus estão diante dos nossos olhos. Nós as vamos encontrar nas Escrituras Sagradas. Elas estão registradas ali para o nosso ensino. É assim que vamos aprender a olhar para o alto e sair dos atalhos satânicos, dos caminhos dos homens, caminhos que levaram ao dilúvio, que levaram à morte. Então, vamos olhar para o alto. É tempo de olhar para o alto. E sobre a palavra de Jesus Cristo vamos lançar a nossa rede. Vamos olhar para o alto. Para isso temos que pôr as Escrituras Sagradas diante dos nossos olhos. O inimigo vem tirar as Escrituras Sagradas. Ela é o grande adversário. E ele levanta-se em guerra contra as Escrituras Sagradas. Estamos na guerra cultural. Querem tirar as Escrituras Sagradas dos nossos olhos para que não olhemos para o alto e assim não vamos ver o reino de Deus e a sua justiça aqui na terra. A sua justiça é porque Jesus pagou o preço e nos resgatou da mão de Satanás e fez justiça. Voltamos de novo ao tempo de Adão. Podemos hoje ter comunhão com Deus. É isso aqui, é levar nossos olhos para o alto. Descobrirmos que podemos hoje ter comunhão com o nosso Deus, assim como Adão. Ele tinha comunhão com Deus lá no Éden. Hoje o reino de Deus pode estar dentro de nós. Pois Jesus disse, eu vou embora, mas vou deixar para você o Consolador. E esse Consolador vai guiar você em toda a verdade. Quem vai nos guiar? O Consolador. Não são os pastores, não são os sacerdotes, mas o Consolador. E onde está? Está dentro de vós.
Hoje Deus habita dentro de você. Ele fala, não habitarei mais em templos feitos por mãos de homens. Mas os homens pervertem a palavra de Deus, levantam templos. Outros colocam Deus dentro de uma gaiolinha e fecham a porta. Uma gaiolinha dourada, um buraquinho dourado, e coloca Deus lá. Fala, Deus fica aí. E quando eles querem, eles abrem a porta e falam, Deus seja bem-vindo. Aí depois fecham a porta e Deus fica preso lá na portinha da gaiolinha dourada dele, do buraquinho dourado dele. Mas Deus não quer morar em gaiolinha nem em buraquinho dourado. Deus disse, eu vou habitar dentro de vocês. Se vocês guardarem a minha palavra, eu e meu Pai viremos fazer morada dentro de você. Ah, o quê? Você virou o templo de Deus. Você virou o templo de Deus, a igreja de Deus, o tabernáculo de Deus. Por quê? Porque agora Deus vai morar dentro de você. Ele não vai morar dentro de uma gaiolinha, nem dentro de um buraquinho dourado. Mas os homens não. Pervertem os ensinamentos de Deus, mudam os ensinamentos de Deus e tiram o foco do caminho da verdade. Deus hoje habita dentro de você. Se você guardar a minha palavra, eu e meu Pai viremos fazer morada em você. E ele disse mais uma coisa linda, tudo que você pedir no meu nome eu farei. Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Então cuidado, porque Deus está dentro de você. Cuidado com o que você fala, com o que você pensa, porque Deus está te ouvindo. E Ele quer te abençoar. Ele quer te abençoar com a graça abundante. E nessa graça abundante, Ele tem muitos presentes. E Ele quer trazer esses presentes do céu, essas dádivas dos céus, para jogar na tua vida. Deus quer florir a tua vida. Aí que está. Mas você tem que seguir o caminho de Jesus Cristo, a indicação, a sugestão de Jesus Cristo. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E você vai encontrar este caminho dentro das Escrituras Sagradas. Há Escrituras Sagradas. Aí está a nossa base. Aí está a nossa referência. É ela quem vai fazer com que levantemos os nossos olhos para os altos. E vamos dizer como Davi, a minha salvação vem do alto, levantarei meus olhos para o alto. Minha salvação vem do alto. É isso mesmo. É isso que Jesus quis dizer. A salvação vem do alto. Agora, essa salvação você vai encontrar nas mensagens de Jesus Cristo. E essas mensagens de Jesus Cristo estão nas Escrituras Sagradas. É por isso que o inimigo está fazendo guerra, guerra cultural. Estamos em guerra, estado de guerra. Eles querem tirar as Escrituras dos nossos olhos. Querem dizer que elas são engano. Querem dizer que elas são coisas de homens primitivos. E querem nos levar para os caminhos deles. O caminho do dilúvio, o caminho da destruição, o caminho da infâmia. Valeu? Então vamos olhar para o alto. Buscar em primeiro lugar, disse Jesus Cristo, o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Amém.